A janela de contratações fechou ontem no Brasil e é chovendo molhado dizer que a mais impressionante é a do Flamengo. Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. O Flamengo fica muito forte e eu não consigo enxergar em outras janelas, nem em 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. O torcedor rubro-negro está vivendo um daqueles momentos que ficam para a história. E não é só dentro de campo. Fora dele, o Flamengo mostrou mais uma vez por que é gigante e deixou os rivais de cabelo em pé. Enquanto muitos clubes brasileiros se enrolam com dívidas e precisam vender jogadores apenas para fechar as contas, o Mengão conseguiu algo que parece até inacreditável. Arrecadou mais com vendas do que gastou trazendo reforços de peso. E mesmo assim, trouxe nomes que qualquer time do país sonharia em ter. Isso deixou a torcida em festa e os rivais sem entender como o clube consegue ser tão forte. Jorginho, Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal para mim abaixo, e Carrascal também abaixo, mas assim, 3 titulares que já fazem uma diferença brutal, Jorginho, Saul. Mas tem uma conta aí que vocês Samuel fizeram Lino? também, né? Quanto que o Flamengo aumentou sua folha, né? Sem dúvida. Em contrapartida, os 5 que chegaram é tudo salário de Gerson ou até mais. Todo mundo ganhava em euro aí, pô. Tem razão. Então é um custo de folha muito absurdamente maior do que tinha. Mas o impacto maior não é nem grana, né, não cara? sei se impacta nesses quase 100 milhões de diferença de transferência, mas... Nessa janela, o Flamengo ainda fechou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, pegando um valor de quase 270 milhões por ano. Vai dar com uma antiga patrocinadora. Ou seja, aquele ditado de quem sabe mexer com grana, não é meu caso, que dinheiro traz dinheiro. Quando você tá bem financeiramente organizado, isso te traz mais dinheiro, é o caso que se aplica ao Flamengo. É muito difícil, cara. Olha o elenco do Flamengo. Difícil pra concorrência, né? Competir com essas opções. O Flamengo tá... você pode até avaliar que o time de 19, o time, era melhor. A gente vai saber no fim do ano. Se a campanha é muito semelhante à que eles fazem no Brasileiro. Mas aquele time já tá na história. Agora, aquele time não tinha as opções de banco que esse time tem hoje. Não tinha, cara. É impressionante. Você tem um Danilo na reserva pra zaga. Você tem 3 laterais esquerdos de seleção. 2 direitos de seleção. No meio campo, todo mundo joga em seleção ali. Jorginho foi seleção italiana, Pulgar é seleção, Saúl já jogou em seleção, De La Cruz é seleção. Cara, o Flamengo Arrascaeta é seleção, Carrascal é seleção. Se você pegar o do Flamengo, pode... A zaga dá pra formar aí, ó. Alexandro, Europa. Emerson Royal, Europa. Jorginho, Saúl, Carrascal, Varela Europa também, há muito tempo. Oi? Varela também, Europa. Varela também. Aí você pega na frente Samulino, o Pedro e o Bruno Henrique tiveram lá, né? Mas passaram rápido. Luiz Araújo, Plata, assim, você consegue ter um time com cara de... A gente tem um time de futebol europeu jogando no Brasil. Isso aí. Hoje eu comecei a pensar nas janelas feitas aqui no Brasil. Eu acho que é a mais impressionante que a gente já viu de meio de ano. Aí você pergunta, quanto custou a janela do Flamengo? E eu respondo pra vocês, ela não custou, ela deu lucro. Porque o Flamengo vendeu os jogadores nessa janela numa soma de 373,3 milhões. Wesley, Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E trouxe jogadores no total de 277 milhões. Sobrou 100. Então o Flamengo teve de lucro na janela. E insisto, eu acho que é a janela mais impressionante que a gente já viu aqui no futebol brasileiro de meio de ano. Supera a de 19 do Flamengo, supera a do ano passado do Botafogo, com lucro. É loucura, né? Com lucro, a janela do Flamengo. Eu acho que isso que a gente tá vendo, esse retrato aqui, muitas vezes eu vejo torcedor falando que para barrar o Flamengo, o Palmeiras, você precisa implementar o fair play financeiro. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, porque o fair play financeiro vai mexer zero com isso aqui que a gente tá vendo. Porque o Flamengo, ele age dentro do seu faturamento, que é de bilhão. O Palmeiras tem um faturamento muito alto, o Bahia faz um trabalho muito responsável, acho que o Cruzeiro tem um potencial para se organizar bem. Então, essa galera não vai ser impactada pelo fair play. Quem vai ser impactado são os irresponsáveis. O Flamengo não tem sido irresponsável e a prova é isso aí. Ele fez negócios fantásticos. Eu acho essa venda do Matheus Gonçalves um negócio de maluco, tá? Vendeu, que é muito talentoso, mas você pega um cara que você não é usado, chegou aí pro sub-20 e ganha 50 pau do cara vendendo ele pro Al-Ahly. Isso é fantástico. A venda do Gerson é uma loucura e você traz caras tão bons quanto ou melhores. Sim, você ouviu direito. O Flamengo vendeu mais caro do que gastou para contratar. E não foram apostas, foram jogadores consagrados, estrelas que chegam para elevar ainda mais o nível do elenco. Samuel Lino, comprado por 141,5 milhões de reais, é simplesmente a maior contratação da história do Flamengo e chega do Atlético de Madrid para incendiar o ataque rubro-negro. Emerson Royal, lateral de seleção, chegou do Milan custando 58,7 milhões de reais. Carrascal, meia colombiano talentoso,
foi tirado do Dinamo Moscou por 76,8 milhões de reais. E ainda teve Saúl, que desembarcou sem custos, vindo também do Atlético de Madrid, reforçando o meio-campo sem que o Flamengo tivesse que abrir a carteira. Enquanto isso, as vendas também foram históricas. Wesley e Gerson renderam juntos mais de 320 milhões de reais. Jovens como Lohan e Matheus Gonçalves também saíram por valores expressivos, mostrando a força da base rubro-negra. A janela de contratações fechou ontem no Brasil e é chover no molhado dizer que a mais impressionante é a do Flamengo. Jorginho, Samuel Lino, Saúl, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saúl, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil. E a pergunta que a concorrência pode estar fazendo é a seguinte: mas quanto que o Flamengo gastou nessa janela? Só que essa não é a pergunta mais apropriada. A pergunta é quanto o Flamengo lucrou na janela de contratações. Você não ouviu errado, não. Para trazer esses 5 jogadores, o Flamengo lucrou nessa janela de contratações. Porque ele vendeu o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves por 373,3 milhões de reais. E para trazer os 5 que eu mencionei, ele gastou 277, ou seja, o lucro do Flamengo na janela, para melhorar tanto o elenco, foi de 96,3 milhões. Por que isso acontece? Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem administrado, arrecadando muito, com a casa em ordem, o dinheiro vai trazer dinheiro. É o caso do Flamengo agora. Na parte técnica, eu já falei, acho que é impressionante como o Jorginho, Saúl e Samuel Lino estão jogando. Eu acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão no nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Mas vamos falar dessa janela, que eu acho que é a mais impressionante da história dos pontos corridos. Ela supera a de 2019, quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Felipe Luiz no meio da temporada. Ela supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Essa janela, ela melhora o que já era muito bom, que é o time do Flamengo. O Flamengo fica muito forte e eu não consigo enxergar em outras janelas, nem em 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. A concorrência tem 2 caminhos. Pode simplesmente olhar para esse poder de investimento, essa força que é o Flamengo hoje e falar: paciência, né? Os caras têm muito dinheiro. Ou podem correr para chegar lá. São 2 caminhos. Enquanto muitos times torcem para conseguir pagar salários em dia, o Mengão negocia cifras milionárias e ainda fortalece seu elenco com jogadores de Copa do Mundo. E o melhor de tudo é que esse pode não ser o fim. Há rumores de que a Betano, patrocinadora master, sonha em trazer um astro mundial para ser garoto propaganda, o que significa que mais uma estrela pode pintar na Gávea em breve. Você, torcedor rubro-negro, gostou dos reforços que chegaram nessa janela de transferências? Comente aqui embaixo qual foi sua contratação favorita, curta o vídeo, siga nosso canal e compartilhe com seus amigos para mostrar a força da nação. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.